Fala, meus pitaqueiros e pitaqueiras de trânsito, seja muito bem-vindo a mais um episódio Pitacos de Trânsito. Eu, João Paulo Macedo. E eu, professor Carlão, com dois convidados mais do que especiais. Sem eles, com certeza esse podcast não existiria. Carlos Crepaldi e Rodrigão. Sejam muito bem-vindos. Ei, Carlão. Que começo épico. Viu? Diferente, hein? Aí sim, aí. Só aí, fera, pessoal. Toca a bola aí agora. Que honra, hein, Crepaldi? Você viu só? Nossa, a moral não dava não. Tô até perdido aqui. Depois dessa, o que eu vou começar a perguntar? Não, agora tá A liberado. primeira coisa, mas é porque eu fiquei com medo. Por quê? Perdeu o emprego, o diretor tá ali olhando, achou a apresentação muito Cara, melhor. Vixe, nós já caiu a casa de todo mundo aqui. Mas agora. aproveitando, já que a gente começou aqui de forma divertida, como é que foi a ideia do Pitacos e antes, como é que vocês se conheceram? Eu tenho um sócio que trabalha comigo, diretor do podcast, Sim. que não gosta de aparecer, que tem vergonha. E a gente discutia, e aí a gente tem a empresa, eu, Rodrigão, que controla veículos, faz monitoramento de frota, gestão de infração, gestão de indicação. E aí surgiu a ideia. Há muito tempo? Acho que 1 ano, né? A CCE? Não, a ideia do podcast. Podcast 1 ano e meio, nós ficou namorando aquela vai, não vai, vamos, não vamos. E aí quando a gente foi lá, que você ficou dando aquele chacoalhão, e aí eu fui lá em Florianópolis, a gente pegou e falou assim, não, temos que ir, porque acho que a gente ficava muito naquele negócio de tem que ficar tudo muito perfeito, tem que ficar tudo muito bom, ficar escolhendo câmera, orçamento, não sei o que. Aí chegou uma hora quando eu voltei e falei pro Rodrigão, comprei as câmeras, se vira, agora vamos montar o resto. E o diretor ficava só dando os palpites, ó, não tá bom. Foi viajar, foi lá para Porto Seguro, largou a gente aqui serrando o teto, fazendo tudo. A hora que a gente mandou a foto, falou assim, tá pronto? Ele falou assim, muito bem, agora eu volto. Agora eu tô chegando, diretor ali, ó. Mas Que massa. eu conheci esse mal acabado aqui, deixa ele contar. Não, conta você primeiro, né? Tá. Muito tempo atrás, minha mãe tinha um golzinho, daqueles golzinhos quadrados, e ela vendeu esse golzinho. E, igual todo bom brasileiro, vendeu esse carro e não pegou a cópia do recibo para quem vendeu. Chegou no começo do ano, declaração de imposto de renda. E ela ficou, ixi, como é que eu vou declarar? Eu não tenho o nome do comprador, não sei o quê. E eu passava muito ali ele fazia faculdade, tinha uma faculdade no centro da cidade, né, Soares de Oliveira. Aí tu viu o gol. E eu vi esse golzinho parado lá direto. E eu falei pra minha mãe, ô mãe, o dono do carro fica lá na escola todo dia à noite. Eu vou lá um dia e fico esperando ali na frente até ele sair, né? E a hora que ele sair, eu peço os dados dele, né? Aí tudo bem. Aí eram quase 11 horas da noite, estava acabando a aula, e me sai ele, né? Aí eu olhei assim, rapaz, um homem grande, né? Cheguei, você que é dono desse carro? Ele já, sou, por quê? Não, é que O bicho é bruto. Minha mãe vendeu esse carro e ela não tem os dados do comprador, precisa declarar no imposto de renda. Não vou dar nada pra você não, sai daqui, tome seu rumo, rapaz. Tô lá parado, de repente chega um Zezinho lá, me dá teus dados aí pra eu transferir o documento com a minha mãe. E tu foi o comprador mesmo, né? Fui o comprador mesmo, a gente comprou numa garagem, mas nem sabia, mas se trombou nesse momento. Rapaz, você andando aí, vou dar documento pra você nada não, vai. E tu ficou... E eu cheguei em casa, depois disso, falei pra minha mãe, enfrenta a Receita, é melhor. Até porque, quem me conhece, sabe que eu sou grande, né? Rodrigão é maior que eu, meu amigo. O homem é um monstro. Falei pra minha mãe, o leão virou um gatinho, vamos na Receita, que esse documento já era. Não, Mas aí, beleza. Passados alguns anos, eu arrumei um emprego na área de tecnologia. Entrei, primeiro dia na empresa. Quem que eu encontro lá na sala do setor de TI? Mentira. Hora que eu olhei, falei, meu Deus, perdi o emprego logo no primeiro dia. Ele não lembrava de tu, mas tu com certeza Na lembrava hora, dele. ixi.
Eu lá. Aí ele falou, tudo bem? Não, Eu não lembrava mesmo desse rolando. mas esse... E tua mãe não declarou mesmo? Eu não lembro, mas eu acho que ela deve ter inventado alguma coisa, cara, pra Aham. declarar. Mas era assim, eu acho que se declarou ou não declarou, não era carro de luxo, Não era relevante. então acabou não caindo, E- passou batido, né? E era, vamos falar assim, fazia uns 30 anos isso, né? O golzinho, Não. o golzinho era um golzinho 92. Não, 94. 94, faz tempo. É. Então, mas foi. E aí, depois a gente quase fez propaganda da Honda, né? A gente quase foi contratado pra fazer propaganda. Por quê? Porque a gente saiu para trabalhar junto em campo, né? Para dar manutenção. Ele na parte de telefonia e eu na de tecnologia, de computação. E aí ele e eu no Titã. Visualiza a cena, só que era um pouquinho menor, mas ele era grande. Nós dois na Titã, tanquinho redondo, O velho. povo falava assim, vocês têm que fazer propaganda pra Honda, porque se essa moto aguentou 6.2, não estraga com ninguém. Essa foi a história. Depois foi pegando amizade, ficamos amigos. Eu sou padrinho de casamento dele, é meu padrinho de casamento. E a história foi longe. Que massa, cara, que legal. E vocês dois aí também tem alguma história estranha? A gente diferente? namora, quer dizer... Hoje ele já queria tirar foto comigo lá na frente do negócio da festa do peão lá, rapaz. Não, o Brasil inteiro viu, porque eu postei no Instagram lá, viu? Quem acompanha viu lá. Como é que a gente se conheceu, João? Eu comecei a acompanhar o teu canal, aí depois eu fui pro grupo, o grupo que você criou dos membros, né? Que você que sim, tem até sim. hoje. E aí lá tinha o teu contato. Aí alguma vez, acho que eu te mandei um contato no privado. Eu falei, mas jamais esse cara vai me responder. Esse cara não vai me responder. O cara, imagina, um monte de seguidor aí, esse cara. Aí ele me respondeu, nós começamos a conversar. Não, mas eu acho que tu comprou curso meu, né? Eu acho que foi. Aí eu falei, aí ele que me incentivou, né? A criar o canal, para quem depois vai acompanhar o episódio aí que eu participei. Ele que falou, eu quero montar o canal, mas eu tenho medo, tal, não sei. Ele falou, não, pegou na minha mão, falou, vamos lá, só começa. Não, mas eu não tenho nada. Começa com o teu celular, começa com o que você tem. Tá aí o canal. E eu tenho, sabe, Crepaldi, eu conversei contigo sobre isso também. Eu tenho, assim, conversado com todo mundo, claro, da minha área do trânsito, incentivado as pessoas criarem conteúdo, sabe? Eu até falei no episódio que eu estava só, né, que o conteúdo na internet, ele é amplificado para mais pessoas. Então, eu acho inadmissível, principalmente quem trabalha com educação, não criar conteúdo para que a sua mensagem atinja mais pessoas, né? E, claro, sempre pensando em monetizar isso, porque quanto mais conhecimento você leva para as pessoas, mais você se torna relevante para elas e na hora que elas quiserem um pouco mais, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Eu gosto sempre de falar que a gente tem ali o tripé que eu trabalho, né, de conteúdo é Instagram, YouTube e infoprodutos. O Instagram, ele é um conteúdo que ninguém está procurando nada. As pessoas simplesmente estão lá. Então, é um conteúdo mais rápido, menos denso. Já o YouTube, não. O YouTube é um conteúdo mais denso, porque o YouTube é o segundo maior buscador. Ou seja, as pessoas buscam alguma coisa. Em primeiro lugar, Google. Em segundo lugar, YouTube, que é da Google. E aí, você entregou conteúdo gratuito, mais denso no YouTube, menos denso no Instagram. Só que tem pessoas que intimamente fazem assim, quero saber mais, quero aprender mais. Aí você precisa ter o quê? Infoprodutos, cursos online, mentoria. Então, e ser bem remunerado por isso. Porque há uma outra questão que é assim, é como se conteúdo não tivesse valor. O cara tem um iPhone. Aí o cara entende que tem valor porque você pega. Conteúdo não. Então, por exemplo, João Paulo que trabalha com recurso de infração. Ele tem total condição de, em 30 segundos, analisar um auto de infração e dizer o seguinte, esse auto de infração aqui de alcoolemia, a gente consegue trabalhar
E a grande chance do teu direito de dirigir não ser suspenso por 12 meses e não pagar multa de R$3.000 pelo conhecimento dele. Aí o cara diz assim, tá, mas tu vai fazer o quê? Não, deixa comigo, é meu trabalho. Quanto custa? R$1.500. R$1.500 um negócio que tu viu 30 segundos? As pessoas não percebem valor no conhecimento. Só que quem tem conhecimento adquiriu como? Gastando duas coisas importantes. Dinheiro E tempo. e o mais importante, tempo. Então, a gente que cria conteúdo, claro, deve criar conteúdo gratuito. Eu acho que isso é importante. Mas o conteúdo aprofundado que você, muitas vezes, tira a pessoa de um ponto a outro, eu estimulei muitas pessoas a criarem canal no YouTube, a começar a criar conteúdo no Instagram, e você consegue tirar ela de um outro, você tem que ser remunerado por isso. Então, e uma coisa que eu digo assim, por que eu não responderia, João Paulo? Tem muita gente que às vezes entra em contato comigo, é óbvio que eu não consigo responder todo mundo, imagina quando vocês vão ver, vai ter um monte de gente que vai pegar o celular de vocês e dizer, me tira uma dúvida, já que vocês estão no canal de trânsito. Aí tu diz assim, e tira a dúvida. Ela vai entender que tem um canal aberto para ficar tirando dúvidas. Você, depois que responde a primeira vez, eu estou falando isso para um desconhecido, ela entende que você passou a ser o Google dela. Qualquer dúvida de trânsito, você passa a ser o Google dela. E é óbvio que eu respondi porque aluno eu respondo. Porque quando você compra o produto de alguém, compra uma mentoria, você compra o acesso também. Então você acessa essas pessoas e você passa a ter relacionamento, network, e isso faz com que você cresça. É isso. Isso que eu ia te perguntar. Quando a gente cria um podcast, uma das nossas ideias na criação de podcast, porque assim, conhecimento, a gente está na área há muito tempo, já sabe as coisas, a gente conversa aqui, o João, e só que muitas vezes a gente sente que você fala para uma pessoa a informação correta, e aí alguém, por ser servidor de um órgão de trânsito, um agente, um policial, fala alguma coisa, e pelo fato de estar com uma farda ou por ser concursado, parece que ele tem uma autoridade maior que a sua por causa disso. Às vezes sem saber quase nada de trânsito. Né? Então, a ideia do podcast foi justamente para a gente poder também mostrar isso. Falar para as pessoas, olha, existem profissionais que optaram por livre e espontânea vontade em não ser concursado. E que eles estudam, às vezes, muito mais. Então, assim, a autoridade de quem está dando a informação, às vezes, pesa mais do que a própria informação. Não pesa, João? Com certeza. Com certeza. A gente se depara muito com isso, né? Principalmente no meu caso, eu que trabalho na parte de defesa, exatamente com situações assim. A pessoa às vezes me procura com uma situação, eu analiso, falo para ela ali, olha, aqui... É que assim, eu aprendi com o tempo a gente nunca dizer o que realmente está errado, porque existem pessoas que vão se aproveitar dessa situação, né, dessa informação que você deu, para poder usar ou por outro profissional ou por ela própria, mas a gente se depara com isso. Escuta, mas o policial na hora falou diferente para mim, o policial na hora falou outra coisa. E aí fica naquela, entendeu? Fica naquele negócio de meio que aquele conflito, né? Você fala uma coisa que você estudou, que você sabe que está na lei, de repente o agente falou uma coisa que não é bem aquilo, né? Ou às vezes ele pode, ou às vezes ele até falou certo, mas a pessoa entendeu errado, e aí você quer consertar e fica exatamente nessa situação. A pessoa, parece que você fica meio sem credibilidade, né? E quem é esse cara que está falando, né? Acontece muito. Mas a missão de replicar conhecimento é importante, ainda que a gente sofra esse tipo de situação, mas o que eu vejo muito, e a gente encontra muito vídeo de Instagram, as pessoas vêm, dão uma informação rápida e errada, e isso viraliza numa velocidade absurda, e eu particularmente, quando você pega uma informação dessa, as pessoas começam a te questionar, falam assim, mas o fulano falou isso, que é justamente, o Carlão teve um episódio aqui anterior com a gente, falou que é a questão da validação, né, do que a pessoa quer buscar para validar uma tese. Então, essa situação de disseminar, de difundir conhecimento, ainda que a gente sofra isso tudo, isso é importante, não é, Carlão? Sim, e só para complementar uma coisa que tu falou,
Eu fiz um vídeo no Instagram que eu falo da infração de conduzir veículo com volumes entre braços e pernas. E na ocasião, eu dei um exemplo, que é a mochila na frente, o motociclista com a mochila na frente. E que isso acontece normalmente quando o motociclista leva na garupa uma pessoa que já está com a mochila, então ela opta por botar a mochila na frente. E se você for olhar lá, tem uma infinidade de comentários de pessoas dizendo: faço isso desde 2000 e não sei quanto, passei já pela PRF. Então, assim, as pessoas, por não terem sido autuadas, por já terem sido parados, já fui parado pela PRF e isso nunca fui multado, dá a ideia das pessoas que você está inventando uma coisa ali. E assim, eu nem deveria revelar publicamente, mas o comentário que mais mexe comigo é o comentário que me desqualifica. Quando fala que isso está errado, estando certo, obviamente, que às vezes a gente erra de fato. Mas quando você tem a convicção que você está falando, tem base legal, tal, isso realmente irrita um pouco. E qual foi a tua pergunta? Da difundir conhecimento, de difundir conhecimento. E assim, eu acho que chega até a ser egoísmo você saber de algo e você não levar esse conhecimento para as pessoas. É até um certo egoísmo. Agora, evidentemente que uma coisa é você levar conhecimento genérico, outra coisa é você resolver problema. Por quê? Porque quando você... porque assim, quais são 70% das perguntas que as pessoas fazem para mim nas redes sociais? São casos que elas estão passando. Professor, me tire uma dúvida. Fui parado por um PRF e ele disse isso. Fui multado assim, sabe? Então, a ideia que as pessoas têm é de que se você já faz conteúdo gratuito, você está ali disponível para responder para ela. Então, esse é o grande... É uma margem muito limítrofe assim entre você saber o conteúdo que você escolhe entregar com a profundidade ou superficialidade que você escolhe entregar e aquele que você, de fato, monetiza. Porque a gente trabalha com conhecimento, afinal de contas. Sim. O conhecimento, o nosso trabalho. É a mesma coisa da gente ser entrevistado num jornal. Às vezes acontece alguma coisa, você vai conceder uma entrevista, você vai comentar uma situação de maneira genérica, explicando a situação. Você está ali justamente para explicar as nuances daquela situação em si, né? Muitas vezes sem remuneração nenhuma, justamente sendo convidado pela autoridade. O podcast é uma situação dessa, porque você tem mais espaço, você tem mais liberdade, porque você não tem que seguir uma linha editorial, a gente pode fazer o nosso, né? No nosso caso, a gente optou por trazer as informações técnicas de uma maneira mais descontraída, para as pessoas entenderem, e depois a ideia é difundir um material mais técnico no canal, mas é muito importante a gente conhecer esse outro lado do que vem por aí, né? Porque a gente está falando aqui, Rodrigão, com duas feras de trânsito, de internet. Dois especialistas, dois maiores canal, né? Do de trânsito aqui, dando essa honra pro Tato aqui. Então, eu tô aqui hoje sendo entrevistado e aprendendo de novo. Ó, eu fui entrevistado pelo Carlão, João, lá em Floripa, eu tô sendo entrevistado em Barretos, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Não é pra qualquer um, né? Mas o João Paulo, eu vou contar, não ia contar não, mas vou contar. O Conta. João Paulo disse que se ele tivesse dirigindo em Barretos e ele topasse com o Jeromão na faixa de pedestre... Piada interna, hein? Nem todo mundo vai entender. É coisa braba isso aí. Jeromão é grande, viu? É grande. 27 metros, 40 toneladas. Meu Deus do céu. Conheceu o Jeromão? Conheceu. Aí sim. Nós começamos a gravar mais certo porque ficou encantado. Tava com o Jeromão lá, viu a Roseta de pé, tá, Maria. Impressionante, né? O parque aqui. Poxa, coisa incrível. Nós temos duas situações diferentes aqui hoje, Rodrigão. O Carlão, antes de ser professor, ele foi servidor
do Detran e foi conselheiro de CETRAN. E nós temos um defensor. Então, se a gente fosse voltar à época, a gente teria o Carlão julgando os recursos do João. Como é que o Carlão, julgador, vê o João, defensor? Essa pergunta é maravilhosa. Anota aí. Maravilhosa, viu, coordenação? Maravilhosa. Foi o diretor que fez. Foi, né? Cara, eu comecei a julgar em 2006. Eu fui do CETRAN entre 2006 e 2013. E fui de uma JARI estadual, ou JARI estadual, Detran, e uma JARI municipal. E o que que eu aprendi? Eu aprendi que existe muito corporativismo de representantes de órgãos de trânsito para que as penalidades sejam mantidas. E eu já fiz parte desse movimento. Porque quando você chega num ambiente em que você percebe que as pessoas agem dessa forma, você meio que vai por esse lado. E já fui de uma linha, olha, eu mudando mais uma vez, eu falei de mudanças, né, no episódio anterior, nem sei se é anterior, na outra gravação, que eu sempre estou refletindo sobre as coisas e mudando também, e eu já pensei que quem está no órgão de trânsito e quem está fazendo a educação para o trânsito e quem está fiscalizando está numa trincheira e quem está fazendo recurso de multa está em outra trincheira. É o que eu pensava. Nós éramos adversários ideológicos. Porque enquanto nós aqui estamos lutando para que as pessoas que cometem infração sejam punidas, vocês estão procurando brecha para impedir que elas sejam punidas. E aí, com essas reflexões, eu até fiz uma postagem sobre isso no Instagram, mas eu já mudei esse pensamento já há muito tempo. A postagem foi recente, mas eu já mudei há muito tempo, que é o seguinte. Primeiro, da mesma forma que a gente exige e quer que as pessoas respeitem a legislação, os usuários da via, quem pune tem que também respeitar a legislação. E, às vezes, as punições, elas não são feitas dentro da legalidade. Os ritos, às vezes, procedimentais, os ritos processuais, nem sempre cumprem o que a legislação determina. E aí você exige muito do usuário que tem muito pouco a fazer. Porque se ele tem... se o agente tem, de um lado, presunção de veracidade, presunção de legitimidade, o usuário tem o quê? A prova. Ele que tem que provar que não cometeu infração. Aí a gente pega e acha que o órgão de trânsito pode... Não, mas já que ele cometeu infração, vamos punir de todo jeito. Não. Se ele tem que cumprir a lei, a gente que está aqui que tem que cumprir mais ainda. E mais, aquele que faz o recurso de infração auxilia que o órgão de trânsito melhore na aplicação da penalidade. Então, hoje, eu digo que o profissional que trabalha com recurso de infração, ele ajuda a sociedade, seja garantindo o direito à ampla defesa e o contraditório, seja auxiliando os órgãos de trânsito a trabalhar dentro da legalidade. E a gente tem no Código de Trânsito, a gente fala aqui, viu, João, viu, Rodrigão, que existe uma regra no ordenamento jurídico. Essa regra se aplica a tudo que a gente vai discutir no Brasil. Então, por exemplo, o Código de Trânsito tem as regras. Essas regras são aplicáveis. Mas, como toda lei, ele não consegue abranger todas as situações. Uhum. E, na lacuna do Código de Trânsito brasileiro, a gente tem o CPC, o artigo 15 do Código de Processo Civil, que ele fala que o Código de Processo se aplica subsidiariamente ao Código de Trânsito. E aí você tem normas do Código de Processo que vêm para o Código. A gente tem leis específicas, por exemplo, Lei de Processo Administrativo Federal, o Estado de São Paulo tem Lei de Processo Administrativo Estadual. Então, é um conjunto jurídico. E muitas vezes o que a gente vê
é que as pessoas estudam ali um pouco do código de trânsito, um pouco de resolução, e às vezes elas acabam dando mais importância a uma portaria que na hierarquia jurídica não tem valor, em detrimento de uma lei. Então, eu bato muito nisso, viu, João, que a gente tem que, quando você está na função de julgador, na função de defensor, o seu papel é fazer o melhor trabalho possível e garantir o melhor interesse do cliente, com todos os meios à disposição dentro da legalidade. É isso que você tem que fazer. Quando você está na função de julgador, além de tudo isso, você tem que pensar que uma decisão errada muda uma vida. Então, se você está apresentando um recurso de uma pessoa que injustamente está tendo uma CNH suspensa ou cassada e que vai perder um emprego e que esse emprego sustenta uma família, você tem que levar isso em consideração para julgar um recurso, para saber se aquela versão é verdadeira. O órgão de trânsito tem mecanismo que o recorrente não tem. Ele pode fazer diligência, ele pode fazer um monte de coisa que o recorrente não pode, que ele nem sabe que existe. Então, a função do julgador preponderantemente passa por saber julgar de maneira correta. Óbvio que existe erro, todo mundo erra, igual você falou, mas a pessoa que está julgando, ela não está julgando só um recurso, ela está julgando um monte de vida. As consequências daquele indivíduo. Eu vou pedir para tu falar, João, mas assim, tem um livro de Gulliver que é sobre recurso de infração. Eu esqueci o título. Como não fazer seu recurso de multa. Como não fazer seu... E tem uma coisa lá, eu era representante do município no CETRAN. E aí, uma das coisas que eu li no livro e assim, me deu uma sacada foi o seguinte: você representa o órgão, mas você não está ali para defender os interesses do órgão. Você está ali para defender o interesse público e o cumprimento da legalidade. Essa foi uma das coisas que eu li nesse processo, porque eu fui para o CETRAN sem ser um especialista em processo administrativo. Eu entendia de trânsito, mas em processo administrativo eu fui meio... E aí comecei a estudar, e essa foi uma dos insights que me fizeram dizer o seguinte: não, aqui eu não tenho que defender o interesse da CTTU na época, e sim da legalidade. Eu te atrapalhei, não? Não. Aí, O livro. Esse é antigo, né? Esse é da primeira versão. É a primeira versão. O meu é verde. Eu acho que eu estava no SEAT ainda. Olha como ele tá novinho. Não tinha nem barbinha. Abraço, Júlio Modesto. Muito bom. Nossa, você viu aqui, o povo fala e já parece que o livro, esse diretor é bom demais, hein? Jesus amado. Tá aqui. Aliás, os livros do Júlio, eles estão todos na prateleira, né? Então tem algumas pessoas que são diferenciadas assim, que você tem que acompanhar. Tem o Júlio, tem o Coronel Ricardo, temos o Ordeli, temos aí alguns doutrinadores de trânsito que muitas vezes com posições diferentes, mas tudo bem fundamentado, né? Tenho esse livro aí também da última versão que ele fez. Da mais nova, esse daí. É um livro excelente. Grande doutrinador. O Rodrigão precisa ler o livro. Vai estudar. Eu sou o cara, eu sou o fiotinho aqui do todo mundo, né? Porque só tem fera aqui nessa mesa. Então vamos ver, faz uma pergunta de leigo que você tem vontade de leigo? Que você tem que aprender, ver o que você quer aprender. Não, o Carlão falou aquela do Pará, se a multa de janeiro semáforo, de 2015. Eu vi. De semáforo é mesmo de passar do par, e já fiquei, você falou abrir os olhos, eu já abri o olho aqui, falei, nossa. Esse vídeo, ele foi um dos que primeiro estourou assim no meu canal, em 2015. Eu acho que teve 40 mil visualizações. Foi impressionante. Que era o que eu falava, que a placa de pare. Por quê? Qual o princípio da placa R1 de parada obrigatória? É você imobilizar o veículo totalmente, ter convicção que não vem ninguém, engatar a primeira marcha e seguir. Só que, por exemplo, aqui em Barretos mesmo eu vi várias paradas obrigatórias em rotatória, o que não é recomendado.
O que é recomendado em rotatória é dê a preferência, que você não precisa imobilizar o veículo. Ou seja, a implantação errada do parada obrigatória estimula o cometimento da infração. Então, se você passa, Do AV, você é multado. mesmo que seja lentamente, mas em movimento, tecnicamente, legalmente falando, é infração como se estivesse avançando o sinal vermelho. Por quê? Porque a infração do artigo 208 é avançar o sinal vermelho do semáforo ou a parada obrigatória. Aí a parada obrigatória não é apenas a placa R1, como é também a placa de alfândega, como é também o gesto do agente de trânsito. Quem não para na ordem de parada do agente de trânsito, ao contrário do que alguns agentes acham, coloca lá, desobedeceu a ordem do agente. Não é. 5. Avançou a ordem de parada do agente de trânsito. Não, mas deixa eles continuar colocando. Né? E você sabe que, Deixa eu nós colocar, tivemos né, dois errado. convidados aqui, o Ricardo e o Flávio, e eles viajam de moto para muitos países. E eles comentaram, inclusive, que no Chile, quando você tem uma placa de pare Argentina. andando de moto na Argentina, Argentina. você tá uma placa de pare andando de moto, você tem que parar e tem que colocar os dois pés no chão. Se você colocar só um, é a mesma coisa que nada. Então, pra você ver a gravidade, a importância da placa de pare. Rodrigão, Pode falar. outra curiosidade em relação à placa de parada obrigatória. Muita gente falou quando o artigo 44A, ou é o 44? Enfim. 44 acho que é. É, né? Enfim, que é sobre a parada obrigatória ser possível você girar à direita. Aliás, parada obrigatória não. Semáforo vermelho, girar à direita com o sinal vermelho. Muita gente diz que a legislação brasileira copiou a legislação americana. Só que tem uma diferença fundamental, que é o seguinte: nos Estados Unidos, se o sinal está vermelho, você pode fazer a conversão à direita, desde que não tenha uma placa proibindo. Não tem placa proibindo, sinal vermelho você pode entrar. No Brasil, sinal vermelho você pode entrar, desde que tenha uma placa permitindo. Ou seja, a lei é diferente. Lá é o seguinte: pode virar à direita com sinal vermelho, a não ser que esteja dito. Não pode virar à direita com sinal vermelho. Ó, vou fazer outra pergunta que é interessante, hein? Do superpoder que o brasileiro tem do pisca-alerta. Porque o cara que diz que ligou o pisca-alerta, eu posso parar atravessado até em cima de um pontilhão, porque eu tô com o pisca-alerta ligado. Já vem aquela musiquinha, tô invisível, Tô invisível, não. O cara parou ali, mas eu liguei o pisca-alerta. Eu não posso parar, tô com o pisca-alerta ligado. A polícia chegou, sai daí, mas eu ligo o pisca-alerta. É uma das coisas mais curiosas que existem, que é o seguinte: sempre que alguém liga o pisca-alerta, ele está fazendo uma besteira. E aí ele não se contenta em fazer a besteira e diz: prestem atenção em mim. É verdade. Ou seja, ele faz uma besteira com o pisca-alerta, chamando a atenção. Ó, como eu estou fazendo uma besteira agora. Ô, Rodrigão, você tocou num ponto legal. O pisca-alerta, mas tem uma outra, o Carlão, que o cara para o veículo dele e deixa ele ligado. Aí ele vai lá no centro, compra as coisas dele, o carro dele tá lá com o pisca-alerta e ligado. Aí ele volta, tá o cara lá multando ele e fala assim: não, mas aqui não é proibido parar, é proibido estacionar, eu só tô parado, meu carro tá ligado. Você sabe a diferença de parar e estacionar? Parar, você parou normal. Estacionar, você apenas encostou para deixar algum indivíduo lá e você sair. Porque a placa, vamos falar assim, ó, eu só fui na além. Vai ser cliente do João Paulo. Essa fui na além, ó, aquela de 2x é proibido parar e estacionar. Você não pode nem encostar para descer a mãe. 2x não, é não, um X. Do 2. O E com 2. Não pode parar nem para descer a mãe, hein? Quer que eu fale aqui em 1 minuto e meio sobre isso? Seguinte: imobilização do veículo. O que é imobilização do veículo? É o veículo sem estar em movimento. A imobilização, ela pode ser parada,
ela pode ser estacionamento, ela pode ser interrupção de marcha e ela pode ser interrupção de emergência. Nessas 4 situações aqui, o veículo não está em movimento. A interrupção de emergência é quando o veículo quebra. A interrupção de marcha é por situação do trânsito. Então, por exemplo, você está no sinal vermelho. Você não está parado nem está estacionado. Você está com a marcha interrompida. Você está num congestionamento. Você não está parado, não está estacionado. Está com a marcha interrompida. E agora João fala de parada e estacionamento. Então, a parada, você quase acertou, você só inverteu. Só inverteu pouquinho. Você só inverteu, mas você tá... Não ganho uma aqui nessa, velho. Rapaz! Como não? Tá ganhando um conhecimento que Não, ninguém... conhecimento Rapaz, sim. Conhecimento eu ganho, mas nunca olha... mais você vai esquecer disso. Rapaz... A parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. É isso. Mais do que isso, meu amigo, você está estacionado. Nem que você esteja com o veículo ligado, ar ligado, chave no contato, eu nem desci do veículo, você está estacionado. É isso que muita gente não entende. Então, se você fizer isso num lugar que tem uma placa de que é proibido estacionar, você estará cometendo infração. Se você não estiver embarcando ou desembarcando, ninguém está cometendo infração. E isso acontece demais. Infelizmente, o povo leva para frente esse mito aí de que, não, mas eu nem desci do carro. Não, mas o carro está ligado. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? O que vai realmente configurar ou não a infração é a sua atitude. Se você realmente mobilizou o veículo com aquele propósito de embarcar ou desembarcar ninguém. Se não for isso, é infração. É infração de estacionar. E aí a pessoa ainda liga o pisca-alerta, comete 2. Porque o pisca-alerta, ele tem algumas situações específicas que você pode utilizar. Não é para qualquer coisa. Você não pode sair ligando, não. Se for de uma forma bem simples. Situação de emergência é obrigatório você ligar o pisca-alerta, entendeu? E algumas situações ali, quando a sinalização determina, por exemplo, existe algumas vagas de estacionamento, por exemplo, vaga de curta duração, né? Ou vaga rápida, lá está escrito, pisca-alerta ligado, né? Aí você tem que manter. Fora isso, ligar numa situação dessa aí, porque eu estou ali parado e você liga o pisca-alerta, você cometeu 2 infrações, porque você não está numa situação de emergência. Que é muito normal. O cara para na frente da padaria, a esposa dele vai comprar o pão e ele fica aguardando. Ele está estacionado. Ele está dentro do carro, o carro está ligado, o ar-condicionado está ligado, ele está aguardando a esposa dele sair. Ele está estacionado. Por quê? Estacionamento é o tempo superior ao necessário para embarque e desembarque do passageiro. Quando a lei fala tempo necessário, por que não tem um tempo? E qual é o tempo necessário? Depende. Qual é o tempo necessário que um idoso de 80 anos precisa? Qual é o tempo necessário de 15 pessoas descendo de um ônibus ou subindo no ônibus? Então, o tempo necessário é o necessário para a condição concreta, para o caso concreto. E fica a critério do agente de trânsito definir se aquele tempo foi necessário. Então, se deixar a esposa ou deixar o marido no trabalho, a pessoa desce do banco do passageiro, dá a volta no carro para dar um beijinho de tchau, estacionou. Não, foi o tempo necessário para dar um beijinho, não foi não? Não sei. Aí vai depender do coração do agente de trânsito naquele dia, como é que ele vai estar. Eu que estou comendo aqui, mas eu entendo que foi acima do tempo necessário. Mas tem uma situação que eu posso comentar depois, que é o cadeirante, sem acompanhante. Então eu vou comentar logo. Eu entendo que se tem um cadeirante e que o motorista precisa auxiliar o cadeirante, tira a cadeira de rodas e precisa levar ele até lá, é o tempo necessário para o desembarque. Interessante, viu? Muito bom. Cultura, lá, está achando que é só parar e ligar e tá tudo certo? Tá vendo? E são coisas que muitos motoristas não sabem, cara. E eu não achando sabem. que porque eu parava meu carro ali na vaga que tem aqui no centro destinada para vereador, eu ligava o pisca lá e parei de fazer, porque tem uma placa lá, né? Destinada a vereador. Aqui embaixo. E aí, João? Eu sou vereador. João já fez muito vídeo sobre isso. Rapaz, eu sou um dos mais críticos. É verdade. Eu acho que eu É quem mais tem conteúdo sobre isso, é tu. Nossa, mas é porque a turma me manda demais isso daí. É um absurdo o número de placas de vagas ilegais que a gente vê em todos os municípios brasileiros. Eu posso afirmar aqui, acho que é difícil ter um município que não tem uma placa ilegal. Placas que eles ficam destinando para vereador, para prefeito, para o juiz, para o promotor. Lá na minha cidade tem placa destinada para o cartório, só pode estacionar se tiver credencial na via pública. E não pode, né? Você não ensina os outros mais. Porque eu tô quase conseguindo uma placa para cá
reservado pitacos. Que pitaqueiro pra parar. E eu, Crepaldi, uma vez, levei uma reprimenda, trabalhava dando consultoria para um município, e sempre que a Câmara aprova um projeto de lei que impacta no trânsito, o normal, quando o prefeito se preocupa, antes de sancionar, analisar todas as questões, é mandar para o órgão de trânsito. E, numa determinada cidade aí, que eu dava consultoria, a autoridade de trânsito recebeu uma consulta do prefeito para sancionar vaga para oficial de justiça. E a justificativa toda era que o oficial de justiça precisava notificar. E eu, parecer contrário, como consultor. Aí, fui questionado, eu vou negar isso para o prefeito? Eu digo, olha, Código de Trânsito, resolução do CONTRAN. E é isso. Então, imagina, você tem uma casa legislativa, que é a Câmara de Vereadores, legislando matéria que é de competência privativa da União, e isso é uma besteira, porque o que tem de lei municipal lá em Pernambuco, podendo avançar sinal vermelho depois de tantas horas, que é obrigado a não usar capacete, ou é proibido fazer blitz de trânsito, é uma brincadeira. Ei, João, eu tava aqui só pensando como é que eu ia... Você lembra todas as placas de cor ou não? As que são regulamentadas. Permitidas? Pra gente ensinar quem tá... São 9 situações de estacionamento regulamentado. Vou ver se eu lembro de todas. Vaga para pessoa idosa, vaga para pessoa com deficiência, vaga de curta duração, estacionamento rotativo, veículo elétrico, deixa eu lembrar agora. Falta 4. Vaga de curta duração... não vou lembrar. Carga e descarga. Carga e descarga. Veículo que o pessoal fala que é para táxi, mas na verdade o nome técnico fala que é para veículo de aluguel, né? E falta mais 2. Faltam mais 2. Vai de curta duração, lembro, eu falei, não. né? Ambulância. Depois a gente... Isso, ambulância e viatura policial. Pronto, matou. Vai, vendo? com cultura. Vai. São essas 9 aí. Você ficou só esperando pra você dar as que faltava, né? Eu tava ali só. O Rodrigão esconde o ouro. Ele sabia das 9, ele só estava testando João Paulo. São essas 9 da legislação, mas na prática... Você não falou a de grávida, não tem? A de grávida, essa daí o pessoal está implantando para tudo quanto é lugar. Tecnicamente não existe, né? Não existe, mas o pessoal acaba criando, em alguns lugares eles criam mesmo, né? Coloca até o pictograma, lá, exatamente, coloca o símbolo lá, um pictograma da mulher grávida e cria essa vaga. Em alguns municípios, eu já vi, eles não criam o pictograma, mas eles emitem a credencial para a gestante e permite com que ela utilize as vagas para pessoas com deficiência. Gera uma certa discussão, mas eu acho que assim está menos pior, digamos assim, está menos pior do que criar o pictograma. Eu parei esses dias numa vaga, eu fiz mais ou menos, num bom desenhista que sou, mostra ali o pictograma da vaga de grávida. Eu falei assim, pô, essa é a minha vaga. É um cara barrigudo, velho. Eu falei, agora tem uma vaga pra mim, obeso. Parei lá. Tinha um papel lá, assim, multado. Não, e você sabe que tá tendo umas vagas agora, porque tem muita gente para na vaga deficiente, mas deve ser mental, né? Porque não põe nada, todo mundo tem direito para deficiente, coitado. Chega nos mercados, você vai olhar assim, tem 12 vagas. Você vai ver lá, mas não tem ninguém com papelzinho, não tem ninguém com nada, velho. E sabe uma curiosidade? É que mesmo que a pessoa comprove fisicamente que tem algum tipo de deficiência, ela tem que botar a credencial. Ou seja, do ponto de vista da fiscalização, ainda que você comprove, você está numa cadeira de roda chegando lá, ou está com muleta, seja lá o que for, legalmente o agente autua. Ah, mas cadê sua credencial? Não, eu não preciso de credencial. Você não está vendo não que eu tenho deficiência? Isso vale para o idoso também. Por quê? Porque a infração é de estacionar sem a credencial. Eu postei um vídeo sobre isso aí, na verdade repostei um vídeo de uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, salvo engano, acho que foi no aeroporto, na rodoviária lá, de um agente de trânsito autuando um cidadão
justamente ele estava desembarcando uma pessoa com deficiência no local. Na verdade, desembarcando não, o veículo estava estacionado mesmo. E aí chegou lá uma pessoa com deficiência para embarcar, só que o veículo já estava lá e o agente estava autuando pela falta credencial. Eu repostei esse vídeo, mas o que choveu de comentário de pessoas que não entendem isso que o Carlão acabou de falar. Que não é o fato do agente estar vendo que aquela pessoa realmente tem deficiência, digamos assim, mas é o fato de que não foi colocado a credencial. E aí teve gente que, se eu não me engano, era um taxista na situação. E aí teve gente falando que o taxista era isento de ter colocado a credencial, sendo que não é bem isso. E às vezes Entendeu? você faz esse tipo de conteúdo, como por exemplo agora. Eu acabei de falar sobre isso. Alguém pode estar assistindo e dizendo que é um absurdo eu estar falando isso. Porque, na verdade, ela está entendendo que é a forma como eu interpreto, que é como eu quero, é como eu defendo, é como eu gosto. E, na verdade, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, quem trabalha com legislação está dizendo o que é que a legislação de trânsito diz. Eu, particularmente, apesar de entender o porquê, não concordo que uma pessoa seja autuada se você, antes de lavrar o auto de infração, a pessoa se apresenta e comprova que é idosa. Particularmente, se eu pudesse, essa pessoa não seria autuada. Mas não é o que a lei diz. E a gente tem uma situação hoje, antigamente, para obter a credencial, né, que é o documento que te permite estacionar nessas vagas, você tinha que pedir no órgão de trânsito do teu município, tinha às vezes órgão de trânsito que não concedia, outros que era mais difícil. Hoje você pede direto no aplicativo, né? Então hoje, essa que sai do aplicativo já serve para E tem validade nacional. Tem validade nacional. Então, assim, hoje o processo para se conseguir essa credencial é muito mais fácil, né? E tem uma outra situação também, que a gente tocou aqui, que me traz muita... hoje a gente tem muito Uber, muito 99, e aí tem essas vagas para veículo de aluguel. E a gente tem muita discussão se essas categorias podem utilizar dessas vagas. Tem muita gente que fala que é só táxi que pode. Porque quando a gente vai para a legislação, a Uber e todos os outros aplicativos de transporte privado, eles chegaram no Brasil antes de haver uma legislação que permitisse o funcionamento. Essa é a verdade. Né? Eu, inclusive, era odiado pelos motoristas de aplicativo de Pernambuco. Inclusive, eu tinha vários vídeos. Um dos meus vídeos era: a Uber é ilegal e ponto final. Só que hoje fizeram uma daquelas coisas que se faz vez ou outra. Dá um jeitinho. Criaram uma categoria remunerada privada. E eu entendo que eles podem ser remunerado privado, mas legalmente os veículos que fazem transporte remunerado são da categoria aluguel ou, no caso da placa Mercosul, comercial. Então o que é que acontece? No Plano Nacional de Mobilidade Urbana está lá veículo, transporte privado, agora eu esqueci a nomenclatura. O táxi é transporte público individual, o ônibus é transporte público coletivo e eles é transporte privado individual. Isso, transporte remunerado individual. Acho que Individual. Só que a legislação não concedeu a placa vermelha, placa de aluguel. Então eu entendo, Crepaldi, que nas vagas de aluguel não está contemplando os motoristas de aplicativo. E tem uma outra situação também que eu acho um absurdo isso, mas se você pega um táxi, está levando teu filho, você não precisa usar cadeirinha. Táxi não precisa ter cadeirinha para criança. Uber também não. Transporte escolar. Então, não, o Uber tem uma... Então, eu ia falar isso mesmo. Se tiver efetivo serviço, dispensa, né? Dispensa? Efetivo serviço, dispensa. Se comprovar que ele está fazendo o serviço naquela hora ali, porque existe dispensa. Se ele for particular, se ele tiver... É Uber, mas ele está fazendo um transporte particular... Isso mudou, tá, Crepaldi? Mudou. Porque o que acontece é o seguinte. Antes, só veículos de aluguel. Com a última resolução... 819, incluíram lá o seguinte... que o transporte privado remunerado, ou seja, por aplicativo, o uso da cadeirinha é dispensado.
quando em efetivo serviço. Na prática, você está trabalhando como motorista de aplicativo e o teu passageiro está com a criança, o bebê conforto, a cadeirinha, a elevação é dispensado. Tu tá levando teu filho, teu sobrinho, teu neto, é obrigatório. Pro táxi, não. Pro táxi, em qualquer situação. E isso acontece por quê? Porque mesmo taxistas usando o táxi para fins privados, em tese, o táxi era sempre para estar a serviço do público. Em tese. Que na prática isso não acontece. Eu fui diretor de transportes, né, lá em Recife, e eles ficavam indignados quando eu dizia isso. Então, assim, apesar de serem leis municipais, a lei municipal de Recife, e várias são assim, dizia, o táxi deve estar sempre à disposição do público usuário. É óbvio que se estiver em casa é uma coisa, mas está na rua, o táxi está indo na praia com a família. Em tese, ele não deveria fazer isso. O táxi, inclusive pelas isenções que existem para sua aquisição, tal, é para prestar um determinado serviço. Desculpa, João. Não, eu ia falar que essa é mais uma incongruência da nossa legislação de trânsito, que eu acho um absurdo. Porque o que está discutindo isso daí? O objetivo não é segurança, o objetivo não é salvar a vida da criança, não é o melhor transporte. Por que um tem que ter, o outro não tem que ter? São algumas coisas que a gente que estuda a legislação, a gente acha absurda. Uma coisa que eu acho absurda, aproveitando já o ensejo, eu acho um absurdo a infração de licenciamento vencido ser de natureza gravíssima. Ao passo que outras situações que realmente geram risco à segurança viária são infração, dirigir sem atenção, sem cuidados dispensáveis, infração leve. Enquanto você deixar de pagar a taxa de licenciamento do veículo, é infração gravíssima que atribui 7 pontos no prontuário da CNH da pessoa, que pode fazer o cara não conseguir alcançar uma CNH definitiva porque ele não pagou a taxa de licenciamento. Nós sabemos que temos várias ações judiciais, né, de processo de suspensão, pessoas que perderam a permissão para dirigir por conta de uma infração de licenciamento vencido, que não impacta em nada na segurança viária. Se o veículo estiver perfeitamente em ordem, com os pneus em ordem, tudo funcionando, todos os equipamentos obrigatórios, eu faço a seguinte pergunta: o que deixar de pagar a taxa de licenciamento vai impactar na segurança viária? Nada, mas é uma infração gravíssima de quase R$300, 7 pontos, o veículo vai para o pátio, o cidadão pode ficar com a habilitação suspensa pelo acúmulo de pontos e perder a sua permissão. Eu acho uma incongruência muito grande na nossa legislação. É o Estado sendo Estado. Já dizia na nossa faculdade, né? O Estado tem a mão pesada. Pois é. É para forçar eu acho a pagar. Lembrando que a autuação por licenciamento atrasado não requer mais abordagem. Não requer. E uma outra situação legal, Rodrigão, quem está viajando de ônibus intermunicipal não precisa de cinto e pode viajar em pé. Então, E nem o motorista precisa do cinto. A legislação diz que nem o condutor desse ônibus precisa de cinto. Eu fui fazer um vídeo sobre isso e eu já tinha dado uma pesquisada mais ou menos há um tempo atrás. Aí eu falei, não, eu vou reforçar para ver se é isso mesmo. E é exatamente isso. Nem do condutor do motorista, nem do condutor do ônibus urbano que faz ali o transporte de passageiros ali, nem ele precisaria estar usando o cinto de segurança. Está lá na ficha, né, de fiscalização dessa infração. Aí eu faço a seguinte pergunta de novo: e a segurança? Realmente a segurança? Eu tenho um pensamento assim um pouco divergente. Porque, veja só, no transporte urbano, o que a gente está dizendo é o seguinte: no ônibus urbano que trafega dentro da cidade, todos têm que estar sentados e utilizando o cinto, para a regra ser igual, certo? sim. Ninguém vai em pé, todos têm que estar. Então, imagine a situação. O cara lá dá com a mão. Aí o motorista para. Ele vai entrar, pagar a tarifa, vai sentar, afivelar o cinto. Só a partir daí o ônibus tem que seguir. Concorda? Até sim. Aí ele vai pedir para parar lá na frente, qualquer pessoa vai pedir para parar lá na frente, o veículo vai ter que ser imobilizado totalmente. Aí, depois que imobilizar totalmente, o passageiro desafivela o cinto, passa, desce, fecha a porta. Então, eu acho que uma exigência num transporte urbano é inexequível. Mas eu acho que é contraditório, eu acho que... Mas,
E outra coisa, a frota tem que ser muito maior, o que impactaria na tarifa. Porque se não pode ninguém em pé... Agora, dá para criar regras em que quem vai em pé tem que ir mais seguro, por causa do controle de velocidade. Aí você cria, mas... E exigir do transporte público urbano de passageiros, que vá todo mundo sentado com o cinto afivelado, na minha opinião, é acabar o serviço. Até porque você vai criar um caos entre o motorista e o passageiro que se recusar a pôr o cinto, né? Se ele não vai sair enquanto o cara não afivelar. E em relação à cadeirinha, a gente ainda tem um agravante. Imagine que taxista tem que dispor do equipamento. Porque, na minha opinião, João, quer exigir que todo mundo ande com cadeirinha, os pais têm que levar. E aí o taxista não leva, se não tiver cadeirinha. Aí beleza. Agora, imagina exigir dos motoristas de aplicativo e dos taxistas que eles tenham pelo menos um dispositivo de cada tamanho. Porque ele não sabe qual o tamanho da criança que vem. Aí eu, como taxista, tenho que ter um bebê conforto, uma cadeirinha e um assento de elevação, no mínimo. Porque se eu tiver gêmeos de 3 anos, eu tenho que ter 2 cadeirinhas. Então, tem coisas que a gente precisa entender se funcionaria. Então, eu faço essas ressalvas em relação a essas duas. Mas em questão do ônibus, dentro da cidade, ok. Mas tem ônibus intermunicipais, que nem tem um ônibus aqui, sai de Barretos, vai a Rio Preto. Aí eu não concordo de jeito nenhum. 100 km, o cara andando 80 por hora, todo mundo em pé, balançando. Eu faço a ressalva do transporte urbano. Provavelmente, essa regra é de lei de transporte estadual, porque quem regulamenta o transporte intermunicipal é o Estado. Então isso é uma regra que foge do Código de Trânsito Brasileiro. O Código fala transporte urbano. Nós estamos com um tema legal aqui. Vamos trazer mais um? Vai chegar a bota, viu? Aqui nós estamos com os caras especialistas. Esse é o João que gosta. O Rodrigão não sabia as placas que paravam, não sabia que era parar. Eu sabia Não, fica quieto aí. Aí ele parou. Na verdade, ele estacionou achando que estava parando. E aí o Carlão pegou, ligou lá e falou: tem um cara folgado aqui. E o guincho chegou lá, cara. Nossa. E aí o guincho já pegou, desceu a prancha e começou. Aí o Rodrigão chega correndo. É meu, é meu! Não, é meu. É meu. Grosso, meu. Chega um cara desse tamanho lá, pelo amor de Deus. E aí? Eu posso falar pro cara, vai embora que eu já cheguei, vou tirar o carro, ou ele vai levar meu carro embora? Cara, esse é um tema muito interessante, porque durante muito tempo havia uma lacuna na legislação de trânsito. Porque sempre se fazia essa pergunta: escuta, a partir de que momento que se deve considerar que se iniciou, né, o nome técnico, a operação de remoção, que o pessoal conhece por apreensão do veículo, né? Vai apreender o veículo e mandar para o depósito, para o pátio, né? Hoje não existe mais essa questão da apreensão. Então, por muito tempo ficava essa lacuna. E principalmente quem perguntava esse tipo de coisa eram os agentes fiscalizadores. Escuta, quando que eu devo considerar? A partir de que momento eu não posso mais liberar o veículo para aquela pessoa? É bom dar um contexto, né, João? É bom dar um contexto. Só para entender o seguinte: pode liberar o veículo para o proprietário ou para o condutor. Estava escrito. Desde que não tenha iniciado a operação de remoção. Isso. É isso que tu está explicando. Exatamente. Só que o início da operação de remoção, para alguns agentes, era: liguei e chamei o guincho. Já iniciei a operação de remoção. Exatamente. Aí o outro entende: não, início da operação de remoção é quando o guincho chega no local. Aí para outros, o início da operação de remoção é quando a prancha desce. Então ficava essa lacuna. É, exatamente isso, bem lembrado. E aí, na última regulamentação que a gente teve, né, pelo CONTRAN, veio definindo quando que iria se considerar o início da operação de remoção. E aí ficou definido da seguinte forma: que é quando o guincho está no local e ele inicia qualquer procedimento de guinchamento. É isso. Então não é só ter chamado o guincho. Ele tem que estar presente no local, e se ele tiver descido a prancha, baixou a prancha, pegou uma fivela lá, fez qualquer procedimento, a partir daquele momento o agente de trânsito já não tem mais a obrigação de liberar o veículo para aquele condutor que chegou no local. Pelo amor de Deus, estacionei no local proibido, mas estou aqui. O agente de trânsito já não tem mais essa obrigatoriedade, porque ele tem o amparo legal.
né, a regulamentação ampara ele, se ele não liberar. Agora, uma coisa que eu sempre acabo, de certa forma, não é bem criticando, mas eu sempre pego firme nisso e sempre oriento quando eu posso, é que essa questão da remoção do veículo ao pátio, né, ao depósito, o agente fiscalizador ele não pode levar isso como uma espécie de punição para o condutor. Perfeito. Porque a remoção do veículo, ela não é, nem quando a gente fala na parte de legislação mesmo, ela não é considerada uma penalização para o condutor. Ela é uma medida acessória. Quando ele estaciona o veículo dele no local proibido, para que haja ali uma desobstrução do trânsito, para que não possa gerar algum problema, algum impacto ali no trânsito, existe essa medida acessória, a medida administrativa, que o veículo tem que ser retirado daquele local. Mas não é uma penalidade, não é uma punição. Só que, infelizmente, a gente toma conhecimento de muitos agentes fiscalizadores que usa disso para poder penalizar aquele condutor. Tipo assim, não é suficiente só te autuar. Eu vou mandar teu carro para o pátio, agora se você quiser você vai buscar. E esse tipo de coisa não pode acontecer. Por quê? Porque esse comportamento ele viola diversos princípios da administração pública, do direito administrativo em si. Porque a medida administrativa de remoção não é penalidade. Penalidade é uma outra coisa. Entendeu? Então, sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, os meus conteúdos, os meus cursos, eu reforço isso para que isso entre na cabeça dos agentes fiscalizadores. Faça só, né, o estrito cumprimento do dever legal. Faça só o que a lei está determinando. O condutor chegou ali, não iniciou a operação de remoção, o cidadão está ali, faça a autuação e libere. É isso que a lei determina para ele. E é importante frisar que, mesmo o veículo sendo liberado por não ter se iniciado ainda o processo de guinchamento, a multa vai existir. Sim. Ele vai receber a penalização então, é exatamente isso que você disse. E aquele veículo que foi removido para o pátio e que por questão de risco estava lá com algum problema que põe em risco a segurança do trânsito, ele tem a obrigação de ficar por um determinado tempo no pátio ou ele pode ser removido agora e eu vou lá e pago o que eu tenho que pagar e retiro? Então, hoje é assim, sanou a irregularidade, aliás, se for uma situação que não consegue sanar no local, ou nesse caso que a gente está falando de estacionamento proibido e o veículo foi removido, hoje, a partir do momento que o cidadão vai lá no pátio, paga todas as taxas, tudo que ele tem que pagar lá, o veículo deve ser imediatamente liberado. Coisa que não acontecia, né? Na verdade, assim, a gente está falando agora há pouco sobre a questão da apreensão do veículo, e muita gente fala isso até hoje, o veículo foi apreendido. A apreensão é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que desde 2016, salvo engano, não existe mais. Porque a medida de apreensão, sim, era uma penalidade que existia, que a autoridade determinava que aquele veículo teria que ficar lá no pátio por determinados dias, independentemente se ia sanar a irregularidade ou não. Até 30 dias. Até 30 dias. E detalhe, havia um escalonamento a depender da situação, dependendo do tipo de infração que foi cometida, se havia uma reincidência, né? É isso, Carlos? Dependia da gravidade da infração. Do fator multiplicador. Isso, exatamente, fator multiplicador. Então, a autoridade pode chegar e falar assim, seu veículo vai ficar 30 dias no pátio. Não, mas não tem nada, ele é só arrumar um negócio. Não, era não gravíssima que previsse apreensão sem agravamento. Gravíssima, 293,47, de 1 a 10 dias. Gravíssima vezes 5, de 11 a 20. Gravíssima vezes 3 e vezes 5. Vezes 10 não existia naquela época. Então era gravíssima vezes 3, de 11 a 20, gravíssima vezes 5, de 21 a 30. E é muito importante falar isso, Crepaldi, porque o pessoal que é leigo na legislação, que com certeza vai estar acompanhando o episódio, costuma falar que é a mesma coisa. Não mudou nada, só mudou o nome. Não, mudou tudo. Mudou tudo. Porque essa administrativa de remoção que a gente está falando, o cidadão sanou a irregularidade. Um exemplo, vou citar outro exemplo aqui. O cidadão foi abordado com o veículo de licenciamento vencido. Não conseguiu sanar no local. O veículo dele foi para o pátio hoje. Ele conseguiu licenciar amanhã cedo, ele já pode ir no pátio tirar o veículo dele e ir embora. Acabou. Na penalidade de apreensão, eu acabei de citar. Por que não é a mesma coisa? Porque na apreensão, a autoridade podia falar, não, seu veículo vai ficar no pátio 10 dias, meu amigo. Não, vai ficar 10 dias e acabou. Era 10 dias que a pessoa ficava sem o veículo dela. Mesmo que sanasse qualquer problema. Mesmo que sanasse qualquer coisa. Então, não é a mesma coisa. Apreensão e remoção são coisas diferentes. Hoje a gente tem vários municípios fazendo concessão de pátios, para que eles não façam a gestão desse pátio municipal. Eles concedem para a iniciativa privada, por meio de pagamento, aquelas coisas. Sim. E a gente sabe que o veículo que vai para o pátio removido numa sexta-feira, ele não vai sair na sexta, nem no sábado, nem no domingo, vai ficar até a segunda. Não seria o caso dessas concessões obrigar
quem está ganhando essa concessão a fornecer um serviço de 24 horas de liberação, sob pena de se incorrer numa apreensão camuflada nesses casos de Com fim de certeza. semana? Seria o mais justo, né? Ter um funcionamento 24 horas, ou pelo menos, eu não digo 24 horas, mas pelo menos sábado e domingo ter um horário. Não, pô, que eu funcione acho pra que, poder- João, de segunda a domingo, 24 horas. Sabe por quê? Porque você pode ter seu veículo removido A de qualquer segunda hora. a domingo, Isso é 24 verdade. horas. É verdade. Aí por que não pode liberar? Você imagina o Carlão e você aqui em Barretos hoje, a hora que a gente sair daqui da gravação, acontece alguma coisa, vamos imaginar que hoje é sexta-feira. Aí o veículo vai para o pátio, o Carlão tem que voltar para Florianópolis, você tem que voltar para Leme e o veículo vai ficar lá 3 dias. Olha a confusão que isso gera na vida da É pessoa. verdade. E o pátio está sendo muito bem remunerado por isso. Você está explorando um serviço público que lhe rende muito dinheiro. Então, eu vejo que isso tinha que ser regulamentado. Os que já existem é muito difícil, porque a concessão já foi feita e tal. Mas toda vez que tem renovação, toda vez que tem abertura, eu acho que os órgãos deviam pensar nesse tipo de coisa. Acontece muito veículo estacionado em local proibido no carnaval em Recife. Aí não é 3 dias. Ele só vai pegar na quarta-feira de cinzas. Pô, isso é inadmissível. Então, eu particularmente defendo que essas empresas que são remuneradas, né, todo negócio tem lucro, ou pelo menos deveria ter, mas tem os riscos do negócio. Ah, não, mas tem que pagar mais funcionários. Faz parte do negócio. Inclusive, essas taxas são definidas e a gente sabe, por exemplo, que porque muitas vezes o prestador de serviço do guincho não quer ir buscar uma moto. Porque o deslocamento de onde o veículo está, o guincho, e a irregularidade da motocicleta essa distância não vale a pena, porque a taxa de motocicleta normalmente é mais baixa. Mas, quando está numa operação Tem aquele conjunto de motos todo que mundo leva junto. 10, 12 motocicletas num guincho, ele recebe uma taxa por cada. Enfim, não tem os bônus, tem que estar previsto também os ônus. Sejamos justos. Carlão, e você comentou um assunto bem interessante. Tem um advogado amigo nosso, o Rafael Rocha da Bahia, né, um grande amigo. Ele entrou com uma ação popular recentemente, muito interessante. Eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso no meu Instagram, questionando exatamente o motivo pelo qual, numa operação, por exemplo, que faz a remoção lá de 10, 12, 15 motos sobre o guincho, por que se cobrava uma taxa de cada uma, sendo que era realizada apenas uma única viagem. E ele entrou com uma ação popular dizendo que isso feria o princípio da moralidade, que não sei o que gerava um ônus excessivo para o cidadão, e o juiz determinou que teria que haver o rateio. Então, se estava sendo removido 10 motos, né, a hora que aquele cidadão fosse buscar a moto dele no pátio, tinha que ver quantas motos teve, e se a taxa era R$100, vai dividir R$10 para cada uma. Era 10 motos, R$10 para cada uma. Que é uma coisa também para a gente pensar, né? Porque o que acontece? Será que é justo realmente cobrar uma taxa de cada um, se realmente a viagem é uma só? Aí os caras já recorreram, o pessoal os representantes lá de guincho, de pátio, já recorreram, mas todos os recursos foram negados. Mas é um negócio interessante. Por quê? Porque isso não tem na regulamentação. A gente não vai encontrar nada na regulamentação do CONTRAN. Como que deve ser cobrada essa taxa? Fica a cargo de cada pátio. Como que ele vai cobrar? Alguns estados, alguns municípios, eu dei uma pesquisada, eu vi que existe, né, até uma regulamentação nesse sentido, de fazer o rateio. Mas é a minoria. A maioria cobra taxa individual. Minha única preocupação é somente o seguinte: vai ter que ratear, naturalmente o valor individual vai aumentar. Sim. Foi o que a maioria comentou nos vídeos que a gente fez, que eu fiz. Não, A maioria comentou. E uma outra coisa importante de comentar, a gente teve aqui o defensor público, Dr. Fábio, e nós tivemos uma ação popular um tempo atrás que questionava o sistema de zona azul aqui da cidade. E na época a gente estava entrando para poder regularizar uma situação irregular. E aí o que acontece? Ao invés de haver discussão técnica, aí a gente já foi atacado pessoalmente. Aí eu tive que ouvir, esse advogado não tem o que fazer. Então, assim, é importante lembrar que essas ações, essas medidas, elas não são pessoais. Elas são em busca de um bem comum, né? Saveiro é veículo leve. Sim.
Mas quando é removido é como veículo de carga. E paga como veículo de carga. Que em regra é mais caro. Aqui no estado, né? Não é? Porque lá não. Lá entra como... Veículo leve. Até 3.500 quilos. É leve. Pois é, tá vendo as coisas que a gente vai... Acho que cada lugar faz um jeito, né, meu? É. Eu sinceramente, não sabia, nunca tinha visto, não, essa situação de cobrar como carga, não. Pois é. Não tinha visto, não. Enfim, nós temos um monte de polêmica. Eu tinha mais uma aqui. Quantas horas nós estamos, fião? Vixe, já estamos ali, 10 já, conversa boa. 1h10? Conversa boa, papo bom. Foi embora. Passou rápido. Viu? Ó, Pega gostoso. Eu vou fazer duas últimas, posso? Posta aquelas, hein? Faz aquelas. Diretor, você autoriza eu estourar o Os tempo? dois? Não vai avançar na grade dos Na outros? grade dos Tá. outros no intervalo. Vai atrapalhar a programação? Nossa, não. Então, Quem gosta de falar de peso e quem gosta de falar de capacete? De quê? Com peso. Ixi, Esse De é peso? de peso. Eu não entendo muito pouco. Capacete eu entendo um também pouquinho. não sou chegado nesse tema, cara. Tava até para fazer um curso sobre isso, tô esperando abrir ainda. Então eu vou fazer, a gente tem discutindo o que nós sabemos. Fiscalização de peso, excesso de peso, por vídeo monitoramento, sem abordagem do caminhão para fazer transbordo. É o que está acontecendo desde o ano passado. O que vocês acham dessa Por situação? vídeo monitoramento? Vídeo monitoramento, não existe abordagem, não identifica o condutor. O formulário da NTT vem com o formulário para indicar o condutor, porque senão vai vir a multa NIC nessa infração. E você simplesmente vai embora com o seu veículo. Você está com 10 mil, 15 mil toneladas, 15 mil quilos de excesso e não tem que fazer transbordo. Ele consegue identificar Ele entra na o balança. peso do veículo, né? Mas Diz que sem sim. balança? Não. Não Sem sei. balança. Como passando na balança. É o que pelo que eu tô Passando entendendo, na ele passa balança, tá. na balança, mas não é abordado, mas aí tá fazendo tipo infração de velocidade, por exemplo, digamos assim. Sim, mas aí você tem a divisão. Você passou na balança hoje o correto, você tem o excesso de peso, você é direcionado para um estacionamento, para um pátio, para fazer o transbordo Sim. da carga. Justamente para rebalancear aquilo, para não trazer risco. Aí pro lá trânsito. ele não tem ninguém. Não faz nada, ele não tem só ninguém passa, lá. deu excesso e foi embora. essa novo calcanhar de Aquiles. Isso aí do a gente transportador. precisa estudar. Mas Tema assim, legal. de cara assim, eu acho questionável. Bem questionável. Eu falei porque até agora eu não peguei nenhuma situação assim. Porque são Até agora coisas ninguém procurou. como esta que alimenta o discurso da indústria da multa. Porque qual é o princípio da fiscalização do excesso de peso? É de garantir maior segurança viária, não danificar o pavimento. Aí, quando você identifica um veículo que pode trazer esses prejuízos coletivos, simplesmente você autua podendo corrigir o problema, que é o transbordo, e não faz, aí alimenta. Ah, não, é só para canetar É mesmo. só para arrecadar. Eu penso assim também. Então essa daí depois nós vamos estudar para fazer vídeos. E a segunda é: eu tenho um triciclo e quero andar sem capacete. Ó onde o cara vai. Tu sabe por que ele tá falando isso, né? Por causa do Código de Trânsito, falar motocicleta, motonete, ciclomotor, mas resolução incluir Incluir o o capacete. triciclo. E o quadriciclo. E o triciclo e quadriciclo. É o quadriciclo aberto, né? O quadriciclo aberto exige capacete. Ó, para dois. sabe o que é que eu digo? O que é que eu penso? Que o CONTRAN legislou, tá? O CONTRAN legislou, temos aí já um erro. Contudo, para os operadores, sejam agentes de trânsito, julgadores, tem que seguir o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Por quê? Porque está claro lá na parte geral. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito reflete o posicionamento oficial da Senatran e do CONTRAN. Agora, no judiciário, eu acho que tudo pode acontecer. Mas, de fato, só há exigência de uso de capacete para triciclo e quadriciclo em norma complementar. Não está no código. O código fala motocicleta, motonete e ciclomotor.
Então, a polêmica tá aí. A polêmica também está porque existe infração por equipamento obrigatório envolvendo o capacete, sendo que o capacete não é equipamento obrigatório. São coisas que a gente, quando a gente pega para estudar mesmo a profundo, a gente começa a identificar essas coisas, cara. É essa a diferença da pessoa que é penalizada, procurar um especialista, né? Exatamente. Dá muita discussão, né? Dá muita margem para discussão. Essa é a nossa legislação de trânsito brasileira. É isso aí. Muito bom. Se não fosse isso, como é que o João Paulo ia ganhar dinheiro? Pois é. Como é que ele ia pagar o churrasco pra gente, né? Então, gente, é isso aí. Continue. Contran, continua legislando aí pra gente aí. A gente costuma brincar, né? Às vezes fala contradição. O Contran faz um bom trabalho, mas às vezes ele dá Não, por exemplo, né? o Contran não ter se posicionado sobre o uso de Bluetooth é um absurdo, pô. E quando a gente fala Contran, a gente está incluindo aí câmara temática. Pois é. Mas vai, um dia vai. Esperança é a última que morre. Então, viu? Então dá. Que episódio, hein? Jesus. Já acabou? Já acabou? Não, se quiser, a se deixar, programação Eu tá disse que liberada. o valor que eu cobrei para estar participando aqui podia ser 2 horas, tá? Podia o ser valor 2 que eu horas? cobrei, Então, Se deixar, vai até 1h da manhã, hein? É ali que passa O diretor. o diretor, né? Vai pegar o cachê. diretor lá, o cara tá com o diretor ali, ó. O diretor é o dono da grade, do dinheiro, é o dono de tudo. Entendi. É por isso que eu vivo olhando pra ele aqui. O dia que ele fizer um joinha pra baixo pra mim, eu falei, lasco. Gente, episódio sensacional. Muito tema legal, muita coisa nova pra quem tá assistindo. Inscreve no canal, é assim, né, João? É isso aí. Pede pra galera se inscrever no canal. Você assistiu até agora, não se inscreveu e não deixou o like, já tá errado. Eu costumo falar isso. O nome disso é ingratidão. Porque o tanto de coisa que a gente falou aqui, que a gente discutiu, que a gente ensinou, né, que a gente demonstrou, e você tá assistindo e não se inscreveu, não deixou um like, pelo amor, né? Pelo amor. Faz isso não. Lá no Em Trânsito, a gente fala o seguinte: se você chegou até o final, aí a gente escolhe uma palavra para a pessoa comentar, para a gente ter certeza que ela chegou até o final. Então, eu acho que vocês deveriam escolher agora uma palavra que representa o episódio e vocês vão assumir o compromisso, produção, compromisso, de dar um coração para a pessoa que deixar essa palavra secreta, que na verdade é só que chegou até o final, né? Então, Vai aí, Rodrigão, é sua palavra. palavra mais que fantástico isso. O episódio dele foi fantástico pra mim. Aí, fantástico a palavra. Fantástico. Eu escolheria, sabe o que? Jeromão. Jeromão? Então, peraí. O sonho. Olha aí, ó, até rimou, já peguei. O sonho de João, o fantástico Jeromão. Sobrou pra mim. Por que você foi lá? Não, vai ser fantástico ou vai ser Jeromão? Não, pode ser essa frase, pô. Frase também. Pode ser essa frase. Então vai a frase inteira. Os pitaqueiros escolhem. Editor, na hora que Crepaldi falar isso, editor, bota essa frase aí na tela para ajudar o pessoal a escrever. Tá bom, o editor tá avisado. Editor, o produtor, Carlão, tudo. Obrigado, meu irmão. Tamo Valeu junto. mesmo. João, Eu que valeu. agradeço, cara. Obrigado, Eu que agradeço pela confiança de sempre. Curte, Fantástico. comenta, compartilha, ativa o sininho, faz o que Ó, você delícia tiver. isso aqui, viu? Delícia. É. Tem um patrocinador Tem especial, né? patrocinador, tem. Rapaz, esquecendo do Rafa, né? Rafa, essa aqui tava tão bom que quem quiser conhecer a padaria tem que entrar lá no seu site, conhecer lá Von Vier. Von Vier. E se não ver os outros episódios, que você tá em todos, muito bem falado. E temos que agradecer também o tio Paulo também, né? O hotel que é de Plaza. Pois é. A hospedagem. Vocês foram porque é de Plaza, né? Isso. Hotel. Muito bom. Bom? Excelente, excelente. Vai. Parabéns. Patrocínio do Paulo Ked, Que falou que é. meu tio. Ah, é? isso Valeu, Paulo. Obrigado, Fantástico. Paulo. Então, curte, compartilhe. Se Já inscreva, falei, se tá inscreve de bom. novo. O pessoal não vai, Não, né? é porque Tá teve difícil. um pessoal que ficou até o finalzinho Ficou e não se até o inscreveu pessoal- ainda. Ah, Tá é. escrevendo agora. É, isso aí. Vamos, tudo de bom.